Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para iniciar a nossa tão esperada live, desmistificando a lipoaspiração no lipedema, com o nosso querido Dr. Alex Carbaleiro. Obrigada. Estamos aqui à espera, estamos a nos preparar e à espera um bocadinho do doutor para que possamos então iniciar aqui a nossa live, o nosso encontro de informações, partilhas e direcionamentos para a nossa patologia. Já temos aqui o Dr. Alex. Só mais um minuto, já temos aqui o doutor conosco. Teremos aqui o... Está? Não conseguiu ainda. Só um minuto, por favor. Acho que agora foi. Oi. Olá, doutora. Muito boa tarde. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, é verdade. Bom, tudo bem. Estamos aqui com o Dr. Alex Carbaleiro. Vamos falar em português, porque o Dr. Alex gentilmente disse que para ele tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Dr. Alex Carbaleiro, médico. O português é um pouco atrancado, mas tentarei fazer o melhor possível. Nós agradecemos, doutor. O doutor Alex Carbaleiro é médico, cirurgião plástico, especialista em lipoaspiração para lipedema. É também diretor do IVALE, Instituto Valenciano do Lipedema. O IVALE conta também com um hospital monográfico, com 2 plantas. Me corrija, doutor, se porventura estiver aqui equivocada. Sendo uma de cirurgia em medicina estética e outra em cirurgia para lipedema. Ou seja, a IVALE também é um marco de inovação para nós que temos a patologia. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Alexo, ter aceito o nosso convite, participar da live com um tema tão pertinente quanto importante, que é a lipoaspiração para lipedema. As pessoas que me seguem e acompanham, não só a Valéria, também como a APL agora, sabem perfeitamente como é que começou a minha trajetória no lipedema há 8 anos e a dificuldade pelas quais eu passei para conseguir ter um direcionamento real, sincero e um acompanhamento realmente direcionado para a minha patologia. Até isso acontecer, fui intervencionada várias vezes, mal intervencionada, e isto tudo causou grandes transtornos no aspecto também da minha saúde. Por isso, eu, depois de acompanhar um bocado a trajetória do Dr. Alex, com muito gosto e até me sinto emocionada nesse momento por estar diante de um médico que, para além de ser um excelente especialista, é uma pessoa muito voltada humanamente para a causa do lipedema. E isto é algo que me sensibilizou por literalmente o meu objetivo em trabalhar, em ter uma parceria, em encontrar um profissional com este cariz humano voltado para a atenção ao seu paciente, esclarecedor, uma pessoa que tenha realmente não só o ego, mas tenha, para além disto, porque é um excelente médico, mas tenha um cariz humano, um cariz completamente voltado também para o bem-estar do seu paciente. E por isso, doutor, aqui estamos nós para iniciar aqui esse processo, apresentar o doutor também às nossas convidadas, às nossas pacientes. E eu começo a lhe perguntar um bocadinho, doutor Alex, queria pedir que se apresentasse e depois gostava que falasse um bocadinho para nós do que realmente é a patologia do lipedema. Bueno,
Em primeiro lugar, agradecer a vocês a iniciativa de fazer uma associação portuguesa de lipedema, porque é muito importante assessorar-se bem acerca de tratamentos possíveis e centros para o seu seguimento, fazê-lo de uma maneira ótima. Tá? O lipedema é uma enfermidade admitida como enfermidade pela OMS em 2018, tá? Mas, sobretudo na Alemanha, já vêm tratando este problema desde há muitos anos. Então, é uma enfermidade com muita pouca visibilidade, né? Qualquer iniciativa para dar visibilidade é boa, já que afeta a muitas mulheres em todo o mundo. Tá? Então, o tratamento do lipedema, desde o meu ponto de vista, primeiramente, o mais importante é o tratamento conservador. A nutrição correta e o manejo das médias de compressão. Então, com isso, se é suficiente para a paciente e controla as moléstias, fica bem. Não há mais que fazer. A cirurgia deve ser reservada para os casos nos que, com isso, não é possível controlar a enfermidade, a progressão ou as moléstias. Agora, doutora, diga uma coisa. Quando resolveu criar o Instituto da Ivale, conta para nós qual foi a maior necessidade que o doutor Alex sentiu para ter esse espaço monográfico com essas duas plantas? Por que direcionou um espaço do seu trabalho só no foco do lipedema? Sentiu essa necessidade nas suas pacientes? Teve essa necessidade quase que anímica para incluir no seu processo de trabalho? Sim, o primeiro levou mais de 5 anos tratando o lipedema, mas tratando como cirurgião. Você não escuta bem? Não escuta bem? Escuta bem? Escuto. Ok. E sim. Levou mais de 5 anos tratando este problema, mas desde o ponto de vista cirúrgico. Eu acho que a cirurgia não é suficiente para o completo tratamento das pacientes. Eu vi que muitas delas têm muita afetação psicológica, a nutrição não é correta, então isso se pode traduzir, se não se trata corretamente, se traduz em um mal tratamento, porque não é possível, não é bom ir detrás do lipedema cirurgia tras cirurgia. É preciso controlá-lo de alguma outra maneira, que é esse quadro mais importante todavia. Tá? Então, porque hoje, doutor, desculpa interromper, nós percebemos de imediato que quando temos o diagnóstico do lipedema, a primeira ideia é retirar o lipedema com a lipoaspiração. É logo a primeira ideia que passa na cabeça, da nossa cabeça, quando um cirurgião vascular diz que não há cura, estamos diante de uma patologia crônica, mas não enfatiza o tratamento conservador e nos diz que uma solução seria uma lipoaspiração. Então, leigamente, nós entenderíamos que a lipoaspiração resolveria, então, essa questão do lipedema. Entretanto, algumas pessoas embarcam nesta informação, que é fazer logo uma lipoaspiração, sem ter, primeiro, deixado cair a ficha de que tem o lipedema e que é uma patologia séria e que precisa ser controlada, não é? E muitas pacientes, como já aconteceu de me procurarem com esta situação, foram parar e vão parar num bloco cirúrgico com um lipedema altamente inflamado. O que o doutor, quando uma paciente lhe procura, querendo já fazer a cirurgia, qual é o seu posicionamento diante dessa paciente, doutor Alex? Claro. No primeiro lugar, eu pergunto qual tratamento já fiz. Se não fiz nenhum, então não operamos. Não operamos. Okay. Primeiro, há que provar o tratamento conservador durante umas semanas, mínimo 6 semanas, mas ótimo é 6 meses ou mais, até que a paciente acada um ponto de estabilidade. Mientras vai em melhoria,
não acho preciso operar. Mas no ponto em que acha a estabilidade é no ponto no que devemos replantear esta situação e ver se podemos melhorá-lo ou se assim é suficiente. Então, o doutor Alex me diz que há casos em que, no tratamento conservador e no seu controle com a sua equipa multidisciplinar, como bem disse, há casos em que há uma estabilidade, pode até acontecer uma regressão do nível, como aconteceu com o meu. Eu tinha o nível 4, passei para o nível 2. Pode acontecer essa regressão através também do tratamento conservador e aí até nem ser necessário uma cirurgia, correto? Por suposto. O que faz que um lipedema seja grau 3 ou grau 4, sobretudo, é a nutrição. Uma nutrição incorreta é o que faz que avance mais os graus. Então, tendo controlada a nutrição, então é mais fácil acatar uma estabilidade. Não em todos os casos é possível. E não todos os casos são iguais. Há alguns que não têm dor, outros têm muito dor. É independente do grado. Pode ser um grau 1 com dor ou um grau 3 sem nenhuma moléstia. Ok. Agora diga uma coisa, quando o doutor tem aí consigo uma paciente que já está há 6 meses a fazer o seu acompanhamento, está a fazer o tratamento conservador com a sua equipe, a parte psicológica, que é tão importante, como o doutor referiu e muito bem. Agora diga aqui uma coisa, doutor, quando isso tudo acontece, mas a evolução não avança, ou seja, não há uma grande evolução, a paciente já está desmotivada, porque nós sabemos que o lipedema nos atinge diretamente no nosso estado emocional, na nossa autoestima, no nosso ânimo do dia a dia. E quando o doutor percebe, juntamente com a sua equipe, que isso não está a andar bem, quais são os indicativos, digamos assim, da sua equipe para chegarem à conclusão que já está no momento de se fazer uma intervenção de lipoaspiração? Claro, se persiste a deformidade ou acúmulo de graxa, se persiste a dor, ou se a paciente o require, mas previamente tem que fazer o outro. Então, é quando se planteja a cirurgia. Como regra geral, não recomendo a ninguém fazer a cirurgia sem provar o conservador primeiro, e a cirurgia não vai quitar o conservador. Ok. Doutor, diga aqui uma coisa. Quando chega nesse nível, quais são os tipos de lipoaspiração? De que maneira a sua equipe avalia a necessidade daquela lipoaspiração específica para aquela paciente? Ou seja, é tudo lipoaspiração, é tudo o mesmo método, é tudo igual? Como é que o doutor, com a sua equipe, consegue fazer essa diferença no seu paciente e indicar a lipo mais indicada para o lipedema? Sim, depende de que tipo de pele tem a paciente e o tipo de tecido. Não é o mesmo se há muita fibrose por operações prévias ou se há muita flacidez porque perdeu muito peso por uma cirurgia bariátrica ou outros meios. Então, se há muita flacidez, normalmente fazemos tumescente. Botamos muito líquido para controlar melhor o plano no que quitamos a graxa. Vale? O doutor pode, assim, nos explicar de uma maneira muito aberta o que realmente é uma lipoaspiração tumescente? Uma lipoaspiração tumescente consiste em pôr no tecido bastante volume de líquido para fazer a graxa mais frágil e sacá-la melhor. Vale? Ou seja, para fazer uma melhor extração da gordura, correto? Uma melhor lipoaspiração, sim. Exato. Tumescente é o que mais se faz, vale? Mas se pode fazer com liposucção tradicional ou assistida por vibração, vale? O Power Assisted Liposuction, que com a vibração faz que a graxa se emulsifique e saia melhor, ou assistida por um chorro de água. Vale? O WAL. O WAL é o método mais estendido para fazê-lo, porque você pode, a mesma vez, pôr o chorro de água e, a vez, aspirar a graxa. Então, você não precisa pôr tanto volume de água para sacar a graxa, mas se é uma área mais sangrante ou mais fibrosa, você pode añadir mais água para que esse chorro de água, com a força do chorro, desprenda melhor a graxa.
Então, na nossa equipe, usamos o WAL, o PAL, a de vibração, e também, ao final da cirurgia, fazemos a extração manual. Porque a graxa subcutânea é mais difícil de sacar, de tirar, com uma cânula de liposução. Se insistimos muito nessa zona superficial, é mais provável que faça um seroma, que é um acúmulo de líquido claro nos seguintes dias da cirurgia, que pode ser muito fastidioso, ou é mais provável que faça mais sangrado, mais sangramento. Então, que sofra a pele, que salgam ampolhas ou áreas de necrose, de morte da pele. Vale? Então, nesse ponto onde já não queremos fazer mais lipoaspiração, então é quando fazemos uma massagem dentro do quirófano, essa graxa superficial sai muito mais fácil, de maneira muito mais segura, até o ponto que quede somente essa pele muito fina, muito fina. Então, a extração manual a fazemos sempre, sempre. Sobretudo importante nas pernas. Nas pernas é o mais importante, porque é uma circunferência mais estreita, é fácil insistir demasiado como uma cânula de liposução e, portanto, lesionar a. Ok. O doutor, diga uma coisa, em cada cirurgia, o doutor tem uma referência de quantidade de grasas de gordura que pode ser retirada, ou é sempre a mesma quantidade para todos os pacientes? Como é que consegue estar ali a mensurar a quantidade de gordura que vai retirar daquela cirurgia? Como regra geral, se aplica que não se deve tirar mais de 10% de grasa comparado com o peso do corpo. Por exemplo, se a paciente pesa 70 quilos, não é recomendável sacar mais de 7 litros de grasa, que é muito. Na liposução habitual de estética, de cirurgia estética, uma liposução grande se considera mais ou menos 5 litros, já é abondo. Tá? Lipedema é uma consideração diferente, pero tudo depende de como vai a cirurgia. Se sangra muito, então há que parar antes, porque pode ter varizes, ou venas varicosas, ou qualquer coisa que faça que sangre mais. Se não sangra, incluso se pode tirar mais grasa que isso. Mas, como referência geral, não é recomendável passar das 4 horas da cirurgia e não do 10%. Ok. Ô, doutor, diga uma coisa. Sabemos que quando nós falamos de lipedema, também falamos de uma quebra grande a nível do tecido, da fibra, uma flacidez, como disse no início, que é muito recorrente no lipedema. Quando faz uma cirurgia, depois desse tratamento conservador, que depois da cirurgia tem que ser continuado, um dos canais estéticos que mais é direcionado seria para retratar a flacidez, fazer a retração do tecido. E quanto tempo depois é que se pode fazer recurso para uma cirurgia de medicina estética? Tá. A ver, nas pernas é muito raro ter uma flacidez nas pernas, de gênio para baixo. Rara vez é preciso, incluso em pacientes que perderam muito peso por uma cirurgia bariátrica. Mas nos muslos, nas coxas, se diz coxas? Pode ser nos muslos? Coxa. Principalmente o interno da coxa, que é onde se vê mais flacidez nesse processo. Lá é muito frequente, porque já muita gente vem com uma flacidez prévia. Quando uma liposução é circunferencial, é toda a volta da perna, da coxa, há uma retração concêntrica. Então, retrai muito mais que se somente se faz uma liposução na cara interna da coxa ou numa área. Quando se faz circunferencial, é muito mais retração a que se acha. Tá? Mas, então, há algumas cirurgias onde fazemos simultaneamente o body tight. Body tight é uma radiofrequência bipolar interna que faz que se retraiga a pele. Mas não queremos retrasar o tempo da cirurgia. Não queremos passar das 4 horas. Então, o que estamos fazendo muito é fazer a lipoaspiração das pernas e, no mesmo tempo, a radiofrequência das coxas, dos músculos. Simultaneamente. Porque são 2 cirurgiões em campos diferentes.
tá? Excelente, muito bom. Fazer uma lipoaspiração é na mesma cirurgia. Tirar a pele, não acho seguro. Não acho seguro porque adelgazamos muito a pele e não, acho que pode haver problemas vasculares. Não conheço gente que trate o lipedema de maneira a fundo e, no mesmo tempo, faça esta cirurgia da pele. Se se trata parcialmente, então sim que se poderia fazer, mas no lipedema, muitas vezes há muita graxa para tirar, como para, na mesma cirurgia, fazer a da pele. Habitualmente, a pele se retrai uns 8 meses tras a cirurgia. São 8 meses de massagens, de tratamento fisioterápico e outros tratamentos que podem fazer que se retraiga melhor essa pele. Se tras 8 meses, no mínimo, não se retrai o suficiente, então é quando planejamos fazer uma dermolipectomia, que é tirar essa pele com um lifting de músculos, por exemplo. Ok. Ou seja, doutor, após a cirurgia, nós temos um timing de 8 meses para verificar como é que vai nos dar resposta esse tecido. Tá. É ótimo. Isso? Ótimo 8 meses. E quando nós estamos a falar de braquioplastia, doutor, fazer a lipo, braços e em seguida uma braquioplastia. Eu noto que a incidência de equívocos, podemos chamar assim, cirúrgicos, no lipedema na parte dos braços, é muito mais perigosa, porque aconteceu comigo, eu quase fui para um lipolinfedema nos braços por uma cirurgia mal preparada. E eu pergunto ao doutor, quando se trata de uma lipo, pernas, e também existe o lipedema nos braços, como é que o doutor organiza esta cirurgia? É feito junto, braços, pernas? É feito braços, depois pernas? É feito ao mesmo tempo? Como é que é feito aí esse plano de cirurgia no bloco com o doutor? Como é que é feito isso? Por segurança, é melhor tratar as áreas por separado. As pernas, os músculos, as coxas e os braços. Mas, em determinados casos, é possível combinar. Sempre estabelecemos um objetivo primário, o que há que tratar bem a fundo, que pode ser, por exemplo, as pernas. E, segundo a cirurgia vai, podemos, na mesma cirurgia, añadir a cara interna dos músculos ou os músculos, mas sempre condicionado pela cirurgia e tentamos sempre de fazer uma área completa. Uma área completa, não tocar 3 áreas e deixar cicatriz. 3 áreas diferentes, sem tirar toda a graxa possível dessas áreas, o que dificulta a seguinte cirurgia. Tá? Okay. Ou seja, então, temos o segundo passo, que seria a braquioplastia, aí já estamos a falar da cirurgia de medicina estética. Teria, então, primeiro que fazer toda a extração desta gordura dos braços, que poderá ser feita junto com as pernas, de acordo com o seu planeamento de bloco cirúrgico, e depois de 6, 8 meses é que então farias uma braquioplastia, se fosse o caso, nos braços. Seria isso, doutor? Sim, se é um lipedema com muita graxa, sim. Sim. Ok. E diga-me uma coisa, doutora, qual é a relação que existe entre uma cirurgia do lipedema que pode não correr menos positivamente para nos gerar um lipolinfedema? Qual é esta ponte? O que pode correr mal numa cirurgia de lipoaspiração para lipedema que o paciente pode vir a ter um lipolinfedema? A técnica de liposução de lipedema, independentemente da área a tratar, tem que ser longitudinal. É dizer, se este é o braço, neste sentido. Não pode ser transversal, porque transversal você faz muito mais dano aos vasos linfáticos. Se você faz transversal, é muito mais provável que lesione os vasos linfáticos e, portanto, ter um linfedema. E também estão os gânglios que estão na ingle ou na axila. Aí, aos gânglios linfáticos, estão em distinto plano de graxa, mas fazer uma liposução lá é muito mais provável que lesione esses gânglios e faça o linfedema.
Ok. E diga uma coisa, doutor, uma única cirurgia acompanhada do tratamento pré e pós-conservador será o suficiente para não se repetir uma lipo para quem tem lipedema, ou pode acontecer de haver uma necessidade de mais lipoaspirações para lipedema depois de ter sido feita uma lipoaspiração para lipedema? Há distintos tipos de lipedema, distintos graus e distintas áreas de afetação. Então, se o lipedema só afeta a uma área, sequer seria possível. Mas, se afeta a mais áreas, é possível que volva ou que se trate de maneira incompleta. Tá? Ok, ok. E dentro todo o seu know-how de experiência em bloco cirúrgico para lipedema, existiu algum caso em particular que lhe chamou mais atenção, que lhe despertou ali algo diferenciado, que lhe motivasse a ter ali um percurso de maior direcionamento com aquele paciente, ou seja, ficou mais preocupado, foi um caso mais grave, foi algo que o doutor ainda não tinha se confrontado com lipedema naquele nível, com um paciente com um emocional muito embaixo. Já lhe aconteceu algo desse Sim, tipo, doutor? muitos casos, desde cirurgias de bariátrica que perdem 100 quilos e ainda assim têm ainda as pernas muito grandes e não respondem às dietas e seguem com moléstias. É muito difícil para uma paciente assumir que tras fazer uma redução de estômago ainda se lhe plantejam 3 cirurgias de lipoaspiração e depois começar com a pele. Esses casos são muito dramáticos porque parece que a gente não tem outra coisa que fazer na sua vida que operar-se, mas não, se há que pôr um ordem correto, é primeiro tirar essa graxa e depois corrigir a pele. Tá? Eu percebo que existe sempre uma inversão dessas prioridades, né, doutor Alex? Ou seja, há também um certo jogo, um bocado com o estado emocional dos pacientes com esta patologia, porque o lipedema é uma patologia que trabalha muito para o negativo, o nosso estado emocional no sentido da autoestima. Então, quando vamos à procura de uma ajuda, quando pensamos no médico para fazer a lipoaspiração, estamos sempre mais focadas de que a imagem há de ser altamente alterada, modificada através daquele profissional, que muitas das vezes esquece o pormenor de nos explicar que existe uma regra, não é tão importante quanto a regra de 3, que é subir um degrau de cada vez. E às vezes, quando nós vamos nessa direção, confiantes de que aquilo é quase que o fim do nosso sofrimento, nós encontramos mais sofrimento, né? Foi o que aconteceu também comigo e o que acontece com muitos pacientes que me procuram. E daí a minha maior dificuldade, quando me vem a pergunta: qual é o médico que você me indica para lipoaspiração? E isso é sempre uma pergunta que me para aqui. Por quê? Porque ao longo de 8 anos e gestora de uma empresa de medicina estética e agora da APL, eu posso lhe dizer que não tinha um profissional que eu pudesse ter coragem de dizer: é este que pode lhe ajudar. E aqui, sem nenhuma forma de comercial em jogo, eu posso lhe dizer, muito emocionada, que eu estou muito feliz de ter encontrado um profissional com a categoria humana de excelência profissional como o Dr. Alexo, porque é raríssimo ter a sorte de encontrar um profissional que reúna vários atributos para além da sua excelência de capacitação profissional,
nós estamos também com uma excelência de ser humano, pessoas que realmente estão diante de uma equipa com toda essa bagagem e com toda essa confiança de olhar para o paciente e entender que ali, para além de uma pessoa que precisa, que financeiramente está ali para pagar aquela cirurgia, mas atenção, é um ser humano e eu respeito isto. Isto é fundamental para desenvolver um trabalho com lipedema. É fundamental entender o paciente sobre esse prisma, sobre esta visão, sobre este propósito. E eu fico muito animada de saber que temos aqui este profissional com esta equipe maravilhosa, com esse espaço seguro, que pode também propiciar este momento às pessoas que realmente estavam à procura e ainda estão, e que têm dúvidas e que podem chegar e fazer aqui os seus esclarecimentos. Diga uma coisa, doutora Alexio, qual é o maior insucesso dessa cirurgia? O que é pertinente de acontecer numa cirurgia para lipedema que possa não correr bem? O maior sucesso que pode não correr... Insucesso. O que pode não correr bem? O que pode não correr bem, pois que pode... Os problemas, você diz os problemas que pode ter... Mas pois pode ser desde os menores, podem ser que quede alguma área de irregularidade na graxa, algo que pode ser corrigido com anestesia local e já está. Esse é o menor dos problemas. O que pode quedar a cicatriz da cirurgia com um pouquinho mais visível. Mais graves pode ser uma infecção neste tecido está muito adelgaçado, esse tecido não se defende bem das infecções, pode ser muito malo. Há uma necrose da pele, que uma área da pele se morra, então seja preciso, incluso, añadir uma enxertia de pele, um pouco de pele. E pode acontecer também algum incidente, por exemplo, uma trombose venosa? Uma trombose, sim. Inclusive a morte. É uma cirurgia, como todas as cirurgias, pode haver algum problema anestésico ou alguma coisa como a trombose. Mas sempre há que tê-lo previsto e minimizar os riscos. Ok. Eu vou aproveitar e vou pedir para todas as pessoas que estão aqui na nossa live que possa também deixar perguntas nos comentários para o Dr. Alex, que de certeza ele irá ter assim a oportunidade para responder e vos esclarecer também essas perguntas. Dr. Alex, diga aqui uma coisa. Quando o doutor está diante de um paciente pós-bariátrico, que também chega-nos muito aqui, aquele paciente que fez uma bariátrica porque já estava no nível de IMC 37, 40, 42, e não tinha sido diagnosticado com lipedema, que é o que também acontece muito em todo mundo, não é? Ele perdeu 60 quilos, tem uma quantidade de pele considerável, falta muita retração tecidual, mas ele tem ali os edemas do lipedema, agora com menos peso, mais a saltar, mais alto. Tem ali as bolsas, tem ali os edemas mais visíveis. E quando ele me procura dizer assim, eu perdi o peso, mas eu estou com mais bolsas, umas coisas estranhas. Essas coisas estranhas é o lipedema que começou a ser deflagrado. Saiu a imagem do obeso e entrou a imagem do lipedema. Esse volume mais... Diga, doutor, como é que o doutor, quando está diante de um paciente desse, como é que consegue aqui direcionar esse tratamento? Começamos com um conservador, vamos direto para a cirurgia, como é que é isso? É um paciente muito complicado. Ainda que tenha um peso normal,
o corpo não se comporta de maneira normal. Os rinhões, os riles não funcionam da mesma maneira, as veias têm mais tendência a trombose ou varices, então há que fazer um manejo mais complexo. É uma mala situação, porque temos primeiro de tratar o lipedema, se não faz conservador, tem que iniciar no conservador. É possível que precise também tirar as varices fora, as venas dilatadas por um cirurgião vascular, para minimizar logo o sangramento da lipoaspiração. Uma vez retirada essa graxa, é quando é preciso melhorar a pele. Esse é o extremo de um caso de lipedema. Em muitos casos de lipedema é depois de uma, 2 ou 3 cirurgias, acabam com umas pernas, uns braços, como de um pós-bariátrico. É o mesmo manejo. É o mesmo manejo. Ok, doutor. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta da Thalita Miranda, que ela pergunta o seguinte: doutor, é recomendável fazer uma cirurgia com grau 1 de lipedema? Desde o ponto de vista do dor, se tem dor, sim que seria recomendável. Porque o lipedema, a cirurgia de lipoaspiração do lipedema, está demonstrado que melhora a dor. Vale? Ok. Se não é dor, é mais bem, chamemos de estética, ou que não gosta muito da forma das pernas, então é falar bem com a paciente, ver um pouco o que ela quer da cirurgia. Se se planteja uma lipoaspiração circunferencial, que é ótima no lipedema, ou se se planteja um tratamento parcial e incompleto, como pode ser uma liposução por áreas orientada mais como a estética, mas isso não é o ideal. Mas há casos de gente que quer solucioná-lo dessa maneira, ainda que saiba que não vamos tirar toda a graxa possível dessa área. Então, tira a graxa de uma perna, tira de maneira circunferencial. A cirurgia consiste em tirar toda a possível, então fazer uma transição estética na seguinte área não tratada, por exemplo, na rodilha, no estôndio, à coxa. Algo que não quede uma escaleira. Se fazemos uma liposução parcial para tirar um pouco de graxa do tobillo, do nocelho, para estreitá-lo um pouco, estreitar o estôndio, então não pode tirar-se tanta graxa para não deixar um escalão nessa zona. Então, não podemos, de maneira esteticamente atrativa, tirar muita graxa ou fazê-lo parcial. Ok. Ô, doutora, diga aqui uma coisa. O doutor recebe muitas pacientes jovens para lipedema. Estamos a falar assim de 16, 18, 20. Há muitas pacientes já incomodadas com esse perfil do biotipo que o lipedema vai alterando de acordo com também as passagens a nível hormonal. Quando uma paciente chega para o doutor bem jovem, que ainda não sabe que tem lipedema, isso acontece, é muito recorrente, os mais jovens também já terem este desconforto? Sim, os mais jovens são os que mais investigam agora nas redes sociais, na internet, então são as que veem uma imagem e se identificam com ela. Muitas vezes vêm e dizem, a minha mãe tem isto, a minha avó tinha isto, eu não quero chegar a isto, porque elas não tinham controlado e toda a vida queixaram-se de dor nas pernas. Elas muitas vezes se antecipam ao que não querem chegar. Ok, já estão assim um bocado meio que traumatizadas com aquilo que têm em casa e já querem se precaver para a coisa não chegar no nível que chegou os seus parentes. Muito Tem bem. muitas vezes que a paciente jovem traz logo a consulta à sua mãe ou à sua avó. Ok, porque já entende que possa ser aquela patologia que tem que ser tratada. Ok. Doutora, tem aqui uma pergunta da doutora Juliana Morim, que pergunta, na sua experiência, a cirurgia na panturrilha, que é uma área muito vascularizada, o que pode nos relatar em relação à cirurgia na panturrilha? Como é que é feito esse processo
pré, pós, quais são os resultados que podemos esperar, ajuda, não ajuda, na parte da panturrilha. E também os seus danos linfáticos que podem ocorrer, porque ela diz que tem algumas pacientes, a doutora Juliana Amorim é nutricionista no Brasil, e ela diz que tem algumas pacientes que relatam estados de choques pós-cirúrgicos. O doutor pode nos explicar um bocadinho sobre isso? Choques. É como se fosse câimbras. Calambragens. Ok. Sim, nas panturrilhas é preciso conhecer muito bem a anatomia para não fazer dano na pele ao tirar a graxa do lipedema ou para não produzir grandes sangramentos. É preciso usar as meias de compressão mínimo umas 3 semanas, idealmente mais, tá? Previamente à cirurgia. Não se deve fumar. O tabaco deve ser cancelado antes da cirurgia, ao menos mínimo um mês, porque é uma pele que tem muita tendência a sofrer, a fazer uma necrose ou umas flictenas. Tá? Depois da cirurgia, normalmente começamos a drenagem linfática no mesmo dia da cirurgia ou no dia seguinte. No mesmo dia? Sim, se se faz pela manhã, pela tarde, muitas vezes, ainda como queda anestesia local no tecido, é muito mais fácil tirar parte desse líquido na mesma habitação do hospital. E se não, no dia seguinte. No primeiro mês, recomendamos de 3 a 5 sessões por semana de drenagem linfática. Então, ou seja, um pós-cirúrgico de 3 a 5 sessões por semana pós-cirúrgico, não é? Pós-cirúrgico. O que a gente consegue perceber aqui? Que existe todo um cuidado, não é, do doutor e da sua equipa no pré-cirúrgico, que já ronda para ir um mês ou um mês e meio antes dessa cirurgia, que é já o uso das meias cirúrgicas, que é já o uso da abstinência de alguns vícios, como o tabaco, o álcool, que tem que começar a ser regredido ou até mesmo retirado para que o pós-cirúrgico tenha maior sucesso. Seria isso, doutor? Sim. É isso, não é? Muito bem, doutor. Bom, eu gostava muito de dizer ao doutor Alex que a minha manhã está muito encantada com esta live. Por quê? Porque mais do que ouvir, mais do que isso, é realmente perceber esta sua retidão ética, digamos assim, amor de verdade por aquilo que o doutor e sua equipa faz no seu trabalho. Eu estou muito feliz, muito impactada de paz, de alma, em ter este profissional aqui conosco nesta conversa tão esclarecedora, de uma linguagem tão fácil acesso, porque também é tão importante isso, doutor. Vocês chegarem a nós com uma linguagem de fácil acesso, para que nós não nos sintamos tão distante dessa comunicação. E isto é fundamental para nos trazer segurança, para nos trazer verdades, para nos trazer confiança. Eu quero deixar aqui o meu registro, quero deixar aqui o meu agradecimento, quero pedir ao doutor que nos deixe uma mensagem para as nossas pacientes que estão aqui nos assistindo e que com certeza irão nos fazer ainda muitas perguntas. E eu quero deixar aqui esse pedido para que o doutor possa, então, nos deixar uma mensagem real, verdadeira, otimista, mas de pé no chão, de como é importante cuidar do lipedema. Não é um diagnóstico fácil de ouvir, não é um diagnóstico fácil de se viver no nosso dia a dia, mas como é importante
cuidar dele para que ele não seja maior do que a nossa força de todos os dias, né, doutor Alex? Então, o que nos diz? O que nos deixa de recado? Sim, muito obrigado pela invitação a este live. Eu gostei muito desta conversa. A minha mensagem é que isto é uma carreira de fundo. Não é uma coisa atualmente não é uma enfermidade curável, é uma enfermidade crônica. Faz falta muita coragem e muita paciência para tratar isto no longo prazo. Tá? Então, não se soluciona só com cirurgia, deve ser com mais coisas, deve ir acompanhado com mais coisas, deve ser feita ou acompanhado por profissionais com experiência neste tema. Tá? Há que fazer um manejo integral de tudo isto. Como futuro, no futuro, eu acho que é muito provável que isto se possa tratar como uma pastilha. Mas agora não é possível. Agora o que sabemos é bem pouco. Na mente se vai investigando acerca do tema. Isto é o que há que investigar o mais a fundo possível para chegar ao melhor tratamento possível. Tá? Ok. Doutor, uma última pergunta. Para fazer uma cirurgia no nosso Instituto Ivale, aí com o doutor e sua equipa, vamos supor, de Portugal para a Espanha, quantos dias eu preciso estar aí consigo, meu paciente precisa estar aí consigo, quantos dias nós precisamos para realizar essa cirurgia e o pós, quantos dias essa paciente estaria liberada para voltar para o seu país? Claro. Normalmente, com os pacientes de fora, vêm uma semana, é o tempo recomendado. Vêm o dia antes da cirurgia, previamente elas mandam o informe do cirurgião vascular, conforme apoio diagnóstico de lipedema, conforme não haja varices, não haja possibilidades de sangramento. Nós fazemos todo o trabalho antes por telefone ou por videochamada ou por correio eletrônico com os informes prévios. Mas quando vêm para a cirurgia, vêm o dia antes, fazemos a cirurgia, recomendamos uma semana de estadia cá em Valência para fazer as primeiras drenagens linfáticas, os primeiros massagens, ver como vai o pós-operatório e ver que tudo vai bem. Então, logo eles podem volver a casa. Sempre procuramos uma clínica especializada nisto, um fisioterapeuta que pueda fazer um pós-operatório correto, porque tanto importante é o pós-operatório como a operação. Um mal pós-operatório não vai ajudar. Então, é muito importante uma coisa que sempre me preocupa muito. Então, sempre procuramos ter muito contato com esse fisioterapeuta que faz o pós-operatório por se há algum problema. Depois, na maioria dos casos, podemos fazer uma videochamada para ver que tudo vai bem e, normalmente, não é preciso voltar à clínica fisicamente para tratar mais para revisões. É suficiente que as fotografias e as videochamadas. Mas se é preciso... Então, para que eu possa aqui perceber, ou seja, nós podemos fazer um pré-cirúrgico, certo? Fazemos um pré-cirúrgico com também o acompanhamento da sua equipa multidisciplinar, onde também o doutor fará consultas online, onde, por exemplo, a nossa fisioterapeuta entra em contato convosco e vocês dão as coordenadas todas, para que essa paciente já siga preparadinha para a cirurgia, com os exames feitos aqui, enviado para vocês, para ver se está tudo ok, Sim. com tudo organizado. Seria mais ou menos isso. E o doutor chega a falar comigo, a dizer que vocês têm também uma opção de uma estadia próxima ao hospital, ao Instituto Ivale. Isto como é que funciona, doutor? É Sim. próximo? Sim, há um hotel justo ao ladinho que tem apartamentos com cozinha e com tudo, então é como uma prolongação do hospital. Os pacientes vêm lá, estão justo ao lado, não precisam estar ingressados, ficar ingressados uma semana, mas estão justo ao lado, há médico de guarda, urgências 24 horas, se qualquer coisa, ou as curas, elas podem vir à clínica, ao hospital, a fazer as curas. Ok, então, para além do suporte hospitalar que a Ivale também oferece, juntamente com a sua equipa, nós também podemos contar também em ter esse suporte
que é basicamente uma extensão desse polo da Ivale. Seria isso, não é, doutor? Não é parte do IVALI, mas fica... Não, eu digo a nível de referência, para estarmos próximos ao hospital, sim, certo? sim. Nós oitos facemos, sempre cando nos contacta uma paciente de fora, sempre lle orientamos um pouquinho como a onde ir e como ter tudo mais fácil e mais perto da clínica. Ótimo, perfeito, doutor. Olha, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Muito obrigada. De certeza absoluta, todas as pessoas estão aqui a comentar e a agradecer e a dizer o quanto esclarecedor está sendo este momento nosso, tão enriquecedor para as pessoas que têm suas dúvidas e que muitas das vezes são dúvidas simples para quem está no processo e complexos para quem quer perguntar. E a nossa ideia, o trabalho que eu direciono para o lipedema é exatamente esse, desmistificar os conceitos mais difíceis para que o paciente possa ter segurança naquilo que está a fazer. Não ser iludido naquele corpo perfeito, que sabemos que não existe até para quem não tem lipedema, quanto mais para quem tem, mas ter a confiança de que está entregue a profissionais com categoria, com seriedade, com confiança e profissionalismo. Doutor, muito obrigada. Deixo aqui o meu grande beijinho. Obrigada. Tenho certeza absoluta que teremos outras lives com outros temas, com outros assuntos também pertinentes também à medicina estética, cirurgia plástica e lipedema. A nossa conversa ficará disponível também no meu perfil para quem não pôde acompanhar agora. Se quiser depois dúvidas em relação ao lipedema, à cirurgia do Dr. Alexio, qualquer condição, consulta, cirurgia, estejam à vontade. Sigam também o perfil do doutor, podem fazer pergunta diretamente ao doutor. Aqui não há nada comercial, há a grande vontade de vos ajudar para chegarmos juntos a um caminho digno de sucesso e de controle dessa patologia. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você. Um excelente resto de dia e gratidão por estar conosco. Muito obrigada. Até a próxima. Próxima.